John Garrison Johnston, conhecido como Johnston Come Fígado, nasceu em 1º de julho de 1824 em Little York, Nova Jersey. Sua mãe era Eliza Garrison e seu pai era Isaac Garrison, que se acreditava ser de descendência irlandesa ou escocesa. Johnston tinha 5 irmãs e também é provável que ele tivesse um irmão. O jovem Johnston teve uma infância difícil, pois seu pai Isaac frequentemente o maltratava. Isaac não era só alcoólatra, mas também sobrecarregava o filho de trabalho. Para pagar as dívidas que havia acumulado, o jovem Johnston teve que trabalhar como operário em uma fazenda e muitas vezes desmaiava de exaustão. Além disso, Isaac foi descrito como um homem raivoso e brutal, e é provável que ele tenha espancado Johnston quando era jovem. Embora isso possa ter endurecido o jovem Johnston, certamente influenciou seu caráter, já que ele se tornaria um homem bêbado, violento e de temperamento explosivo. À medida que Johnston crescia, ele não conseguia mais tolerar esse tratamento horrível. Agora, já um adolescente e com idade suficiente para se virar sozinho, ele decidiu sair de casa e não muito tempo depois, encontrou trabalho caçando baleias em uma escuna costeira. O tempo passou rapidamente e quando percebeu, ele já havia passado cerca de 12 anos no mar. Johnston ficou cansado desse tipo de trabalho e decidiu que era hora de algo mais emocionante. Agora, ele era um homem grande, com mais de 1,80 m de altura e cerca de 118 quilos. Além disso, ele era descrito como sendo puro músculo e quase sem gordura. Em 1846, a Guerra Mexicano-Americana estourou. Agora, com 22 anos, Johnston decidiu se alistar na Marinha dos Estados Unidos, mas sua carreira como marinheiro foi curta. No convés, um companheiro de Johnston foi punido por um tenente. Irritado com isso, a impulsividade de Johnston o levou a agredir seu oficial superior, desferindo um golpe no pescoço que o deixou desacordado temporariamente. Atordoado, o tenente se levantou, mas não tinha certeza do que havia acontecido, embora suspeitasse que tinha sido Johnston. Como resultado, Johnston foi punido e não pôde sair em terra firme por um mês inteiro. Quando Johnston finalmente pisou em terra, desertou da Marinha dos Estados Unidos da América e foi vagar pelo Velho Oeste. Para evitar ser capturado, o que poderia resultar em execução por enforcamento, ele mudou seu nome de John Johnston Garrison para apenas John Johnson. Acredita-se que ele foi para a Califórnia, onde passou um tempo minerando pouco antes do início da Corrida do Ouro. Depois disso, Johnson viajou para o leste, passando pelo Colorado, e depois para o norte através de Wyoming, terminando finalmente no território de Alder Gulch, no sul de Montana. Lá ele foi lenhador e, devido ao porte físico, era ótimo em fornecer lenha para barcos a vapor. No entanto, ele também caçava, armava armadilhas e contrabandeava bebidas alcoólicas. Nesse período, ele conheceu seu amigo e parceiro vitalício, J. Pachis Beidler. Ambos gostavam de beber e eram violentos, alimentando-se disso. Embora Johnson fosse habilidoso nas montanhas, passou a maior parte do tempo em Montana lutando contra nativos americanos. Nesse momento, o mito sobre a vida de Johnson começou a crescer. A lenda diz que em Montana ele conheceu uma jovem da tribo indígena Flatheads. Ela se tornou sua esposa e viveram juntos na cabana de madeira que Johnson construiu sozinho. Claro, não demorou muito para que a esposa de Johnson engravidasse, e parecia que ele finalmente estava conseguindo viver uma vida boa e tranquila. Mas não era para ser. Um dia, em 1847, enquanto Johnson estava fora, um grupo de nativos americanos, pertencentes à tribo Crow, invadiu sua casa. Infelizmente, a esposa grávida de Johnson foi morta no confronto, e sua casa foi queimada até o chão. Assim que Johnson soube disso, ele jurou caçar a tribo Crow e se vingar. Johnson era um bom lutador e um caçador ainda melhor. Ele estava bem equipado e começou a matar seus inimigos. Assim que o chefe Crow soube disso, enviou um grupo com seus 20 melhores guerreiros
para cuidar de Johnson de uma vez por todas. Mas eles falharam. Johnson, com fígado, matou cada um deles. Segundo a história, Johnson, com fígado, recebeu esse apelido porque, ao matar um corvo, arrancava e comia seu fígado. Para a tribo dos corvos, os fígados eram essenciais para a vida após a morte. Ao comê-los, Johnson mostrava grande desrespeito à tribo ao negar aos mortos essa possibilidade. Johnson era implacável. Para vingar a esposa, ele teria matado mais de 300 membros da tribo dos corvos. A essa altura, sua reputação havia crescido tanto que as tribos nativo-americanas se encolhiam só de ouvir seu nome. No entanto, a vingança de Johnson contra os corvos foi interrompida quando ele foi capturado por um grupo de nativo-americanos pertencentes à tribo Blackfoot. Como os corvos pagariam bem por ele, amarraram-no com tiras de couro e o deixaram sem camisa até encontrarem os compradores. No entanto, a tribo Blackfoot subestimou enormemente as habilidades de Johnson, comedor de fígado, designando apenas uma pessoa para guardar sua tenda. Não demorou muito para Johnson se libertar das tiras de couro e nocautear o guarda. Depois disso, ele rapidamente saiu do acampamento dos Blackfoot e entrou na floresta. Chegou-se até a espalhar o boato de que ele estava com tanta fome que cortou uma das pernas do guarda e a comeu durante a fuga. Enquanto fugia da tribo Blackfoot, Johnson encontrou seu antigo parceiro que o ajudou a voltar para casa. De acordo com a história, cerca de 25 anos após a morte de sua esposa, Johnson, comedor de fígado, finalmente fez as pazes com a tribo Crow. Acredita-se que esse pacto foi devido ao perigo crescente das guerras na fronteira americana e ao aumento da violência entre as tribos nativas americanas. No entanto, essa história popular envolvendo a esposa de Johnson, sua vingança e sua fuga emocionante era, na verdade, um mito. Não há provas reais que sustentem essa história, e Johnson já declarou várias vezes que ela é falsa. Ele sempre dizia que nunca teve esposa. Aparentemente, a história surgiu porque ele acompanhou uma mulher indígena até um posto na fronteira. Quando chegaram, ela afirmou que eram marido e mulher, para evitar que ele fosse importunado. Além disso, seu registro militar não faz nenhuma menção a uma guerra pessoal contra os Crow. Na verdade, na maior parte do tempo, ele tinha uma boa relação com a tribo Crow. Uma fonte chega a afirmar que ele foi nomeado chefe da nação Crow, por respeito a ele. Embora Johnson tenha admitido ter matado alguns guerreiros Crow, todos foram em legítima defesa. Com o início da Guerra Civil, Johnson decidiu se alistar no Exército da União, juntando-se à 1ª Divisão, 2ª Cavalaria do Colorado, 4ª Brigada, Companhia H, como batedor. Nessa época, ele tinha 39 anos. Mais uma vez, o tempo de Johnson nas Forças Armadas foi breve. Após apenas 5 dias, ele desertou do exército gastando todo o dinheiro que ganhou em uísque. Mesmo assim, ele foi depois transferido para o 2º Regimento. Se ele foi punido por desertar ou conseguiu se safar blefando, não se sabe. Em outubro de 1864, Johnson lutou na Batalha de Westport e foi baleado na perna e no ombro. Após se recuperar, Johnson lutou na Guerra Civil até ser dispensado em 23 de setembro de 1865. Sem saber o que fazer agora, Johnson decidiu voltar para casa e se dedicar ao que sabia fazer de melhor, como trabalhar nos garimpos, vender álcool e cortar árvores. Ele gastava quase todo o dinheiro suado em sua dependência de uísque. Enquanto trabalhava como lenhador ou woodhawk, Johnson e seu parceiro eram atacados com frequência. Ser woodhawk sempre foi perigoso, mas acampar no coração da terra dos Sioux fazia muitos pensarem que assinavam sua sentença de morte. No verão de 1868, 7 lenhadores foram encontrados mortos na região. Claro, a localização deles fazia com que fossem atacados com frequência, mas felizmente, Johnson e seu parceiro sempre conseguiam sair vivos. Nesse mesmo ano, enquanto trabalhava na foz do rio Muscle Shell,
Johnson e outros lenhadores foram emboscados por 6 homens pertencentes à tribo Sioux. Houve troca de tiros, homens de ambos os lados ficaram feridos e um membro da tribo Sioux morreu. Logo depois disso, a luta evoluiu para um impasse. Apesar disso, Johnson saiu no campo aberto e fingiu se banquetear com um pequeno pedaço de fígado que ele tirou da faca. Os 5 Sioux sobreviventes e seus companheiros acharam que era real. Foi aqui que ele recebeu o nome de Johnson come fígado. Além de cortar madeira para barcos a vapor, Johnson armava armadilhas e caçava no território Sioux. Eles não o recebiam bem, não só roubavam suas armadilhas e peles, mas em uma ocasião chegaram até a invadir sua cabana, esperando ele voltar para casa para emboscá-lo. Por causa disso, Johnson teve que armar armadilhas. Isso incluía carne envenenada e um pequeno túnel embaixo da sua cabana caso ele fosse atacado. Ao notar algo errado, Johnson rastejou para seu túnel e atirou nos nativos americanos sob o assoalho. Johnson prosperou nesse estilo de vida de homem das montanhas e continuou assim até bem depois dos 40 anos. Ele esteve em todas as grandes batalhas e até virou batedor do General Miles. Mas nesse momento, seus dias de contrabando haviam terminado. Ele sabia dos perigos de vender uísque e sua idade tornava os riscos altos demais. Durante anos, ele ganhou muito dinheiro nesse ramo, especialmente porque era ousado o suficiente para viajar pelo território Whoop-Up, que era considerado uma das áreas mais perigosas e hostis para um homem branco ir. Por um tempo, manteve-se em trabalho seguro guiando expedições nas montanhas do sul de Montana. Ele manteve seus hábitos de sempre, de caçar e armar armadilhas. Embora ele tenha tentado um empreendimento comercial, pois por um tempo ele estabeleceu uma linha de diligências. Na década de 1880, tornou-se policial em Coulson, cidade de Marshall Red Lodge, Montana. O trabalho era desinteressante, então ele decidiu entrar em um show do Velho Oeste. Mas essa carreira não durou. Dizem que Johnson odiava Bill Cody. Além disso, ele não estava satisfeito com o salário, então Johnson pediu demissão e voltou para Coulson. Cansado de conviver com outros e buscando tranquilidade, ele construiu uma cabana na floresta para viver sozinho. Logo, ele virou xerife da cidade, cargo que manteve até se aposentar em 1894. Ele viveu na cidade por mais alguns anos, até ser internado em um hospital para veteranos em Santa Mônica, Califórnia, em dezembro de 1899. Ele morreu apenas um mês depois, em 21 de janeiro de 1900. John Johnson foi enterrado em um cemitério de veteranos em Los Angeles. No entanto, após as negociações e a campanha liderada por um grupo de jovens estudantes em junho de 1974, os restos mortais de Johnson foram transferidos para Old Trail Town, em Cody, Wyoming. A cidade fica a apenas 65 milhas de sua antiga cabana em Red Lodge e era um de seus lugares favoritos. Em 1972, foi lançado um filme baseado no livro de Robert Bunker, Troll Killer, a saga de Johnson come fígado. O filme se chamava Jeremiah Johnson e tinha Robert Redford como protagonista. Tanto o livro quanto o filme são baseados livremente em sua vida e diferem da história real. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre John Johnson ou Johnson come fígado. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aqui embaixo e, se tiverem sugestões, por favor me enviem um e-mail ou deixem um comentário. Enfim, é isso por hoje, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.